som do céu que confunde nosso adversário e uma palavra de Deus que divide alma e espírito. Nós precisamos disso. O reino de Deus, ele não se faz sozinho. Deus usa pessoas para isso. E Deus usa pessoas de várias categorias, grandes, pequenos, gordos e magros, bonitos e um pouco desprovidos de beleza. Ele usa todos. Eu acho que o desprovido da beleza é referente a gosto, né? É questão só de gosto. Tem gente que gosta de café amargo, tem gente que gosta de café doce. É gosto. Os dois são bons. Para quem gosta daquele jeito que gosta, né? Deus é bom, irmãos. E hoje de manhã eu estou com o encargo da palavra e eu quero te abençoar com essa palavra. É muito difícil quando a gente está escalado para pregar, porque é um número de pessoas diferentes, um grupo de pessoas com condições, com momentos diferentes. E a palavra, ela é aplicável a qualquer momento da nossa vida. E às vezes a gente vai dar uma ênfase na palavra aqui, mas o Espírito paralelamente ou interiormente está comunicando a outra coisa ainda. Eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar. Nós precisamos crescer, irmãos. Crescer na fé, no conhecimento de Cristo Jesus, diante de Deus, mas também diante dos homens. Às vezes a gente acha que a nossa vida com Deus é só diante de Deus, mas é diante dos homens também. E há um crescimento que se exige quando você entra no reino de Deus. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa crescer. E eu creio que existem duas formas do Espírito Santo ele trabalhar a nossa vida. Uma delas é quando ele fala com você mesmo em casa, quando você abre a sua Bíblia, quando você dobra os seus joelhos, quando você tem uma devocional diante do Senhor, ou até mesmo quando você está no seu trabalho, ao volante do seu carro, no ônibus. Você está às vezes num parque brincando, o Senhor pega esses momentos para pessoalmente falar com você, falar no seu homem interior, trazer à memória alguma palavra, ministrar algo ao seu coração. Deus, ele é especialista em falar com a gente no pessoal. Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona com cada um de nós pessoalmente. Ele tem prazer, ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece e sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na sua e na minha cabeça. Bem menos do que antes, creio, né? Bem mais claros do que antes. Já estão ficando grisalhos, né? Muitos de nós, alguns são mais fortes aí. Deus conhece, porque Deus é um Deus pessoal. Ele se importa com os detalhes. Quando ele pensou em nós, ele pensou em cada detalhe, como nós seríamos ainda no ventre da nossa mãe, como nós seríamos bebê, como nós seríamos criança, como nós seríamos adolescentes, jovens, maduros ou já idosos. Ele sabia como seria a nossa aparência, ele sabia quantas rugas você teria, ele sabe tudo, porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que te conhece. Mas como Deus pessoal, ele também quer que você o conheça, porque é uma via de mão dupla. Ele se revela a mim para que eu o conheça, e eu me revelo a Ele. Eu me entrego a Ele porque Ele me conhece. Você entende isso? Deus se revela para que eu o conheça, mas eu me revelo e me entrego para que eu o conheça. Tudo é sobre Ele. Só que existe uma outra forma que Deus ele trabalha para falar conosco, é quando a igreja está reunida. E aí é diferente. Aí é diferente, embora o Espírito Santo ativo dentro de você esteja falando algo, tem algo que Deus está falando para todos. E hoje eu creio que Deus ele quer trazer uma palavra para todos nós, para nos edificar. É uma palavra sim de edificação, e o tema dessa palavra de hoje é conduta cristã exemplar. Eu quero falar sobre conduta cristã. Eu quero falar com você sobre esse tema que é tão importante, porque a gente não pode andar de qualquer forma.
existe uma regra, existe uma expectativa, existe uma ordem da parte de Deus de como nós devemos andar, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós não podemos entrar na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu. O Senhor não nos chamou para uma osmose espiritual, Deus nos chamou para interagirmos, para darmos respostas, para interagirmos com o Senhor. Então na conduta existem algumas regras, existem algumas coisas que o Senhor Ele quer que nós façamos. E eu quero ler um texto com você, que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, eu creio que os irmãos vão colocar essa versão, está ali. Diz assim a palavra do Senhor: amados, 1 Pedro 2,11: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. O que eu disse? Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. Uau! Ao mesmo tempo que é uma palavra preciosa, é um tapa na cara. Pedro, ele está escrevendo essa carta para os forasteiros da dispersão. Você sabe que quando veio uma perseguiçãozinha, lá no tempo dos apóstolos, a igreja em Jerusalém foi dispersa. Em muitos cantos, judeus convertidos foram dispersos, espalhados pelo mundo. E isso foi bom. No início achou-se ruim, mas foi bom, porque cada um levou a sua experiência com Cristo e espalhou a experiência. E muitos povos foram alcançados e têm sido alcançados por causa dessa dispersão. Mas essa carta, ela mostra uma realidade do momento. Lutas e perseguições. O momento que a igreja está vivendo aqui é de lutas e perseguições em meio a uma cultura pagã e hostil. Era esse o ambiente que Pedro escreve essa carta à igreja. Perseguições como calúnia, distúrbios, intervenção policial, ostracismo social, uso de máscara, brincadeira. Uma situação muito pesada. Só que uma das coisas que eu achei incrível aqui na carta de Pedro é que Pedro encoraja a igreja a se regozijar em tais provações e viverem acima delas. Pedro não nega a realidade da perseguição.
Pedro não nega a realidade da difamação, Pedro não nega a realidade do caos que está se vivendo naquele tempo, mas ele coloca um motivo, ele coloca uma razão, ele coloca uma causa maior. Ele diz: vivam acima dessas coisas, superem, não deem força ao que é passageiro, deem força ao que é eterno, aquilo que permanece para sempre. Então supere esses momentos difíceis. É isso o que Pedro ele está dizendo. Por que Pedro está dando essa orientação para a igreja e por que eu estou repetindo essa orientação para você nessa manhã? Porque Pedro ele começa escrevendo aqui no versículo 11 o seguinte: ele diz que nós estamos de passagem por aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Querido, peregrino e forasteiro diz respeito a alguém que a pátria não é aqui. Veja lá o que diz o texto de Filipenses 3:20, põe aí por favor. Filipenses 3:20, a palavra do Senhor diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Embora nós passaremos aqui nessa terra, sei lá, 60, 70, 80, 90, 100, no máximo 120 anos, um tempo aparentemente longo, é transitório, é passageiro, porque você e eu somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós apenas estamos estagiando, nós estamos num período que tem começo, meio e fim, para então entrarmos num tempo eterno que jamais vai acabar. Então nós não podemos nos embaraçar nesse tempo, nós não podemos nos perder nesse tempo, porque é esse tempo que estabelece o outro. É a forma como eu e você vivemos hoje que determinará o amanhã na eternidade. Há um livro do John Bevere que diz: movido pela eternidade. Nós deveríamos ser movidos pela eternidade, mas não somos. Nós somos movidos pelas coisas. Se vai bem ou vai mal, isso nos move ou nos para. E Pedro ele está dizendo o seguinte, queridos: não importa se está ruim, viva acima disso. Não negue a realidade, mas reconheça que tem alguém acima da realidade, que é maior do que a realidade. Você está aqui comigo? Você está quietinho? Ou está doendo demais, ou está muito chato. Viva acima da realidade. Vamos viver. Eu estou pregando para mim, meu irmão. Não pense que eu estou aqui porque eu estou aqui 35, 40 centímetros mais alto que você, nessa plataforma, que eu sou mais ilustre, mais importante. Não, eu estou no mesmo lugar, pregando para mim mesmo e dizendo: Johnny, viva acima das circunstâncias. A aflição, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma esperança de um grande amanhecer diante de nós. Mas a gente não pode dar força para a aflição. Outra coisa que Paulo diz, ou melhor, Pedro diz aqui, ele diz que você será afligido. Meu Deus, quanta promessa boa. Jesus disse: no mundo tereis aflição. É promessa boa. O que diz no texto ali de Lucas 6:22, por favor? Olha só: bem-aventurados são vocês, felizes, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. O próximo versículo: alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu estou muito ofendido. O pastor falou: cara,
Você está consciente do que Cristo fez por você? Você está firmado no que a sua vida representa hoje para Deus, e você vai se ofender por causa de pessoas? Mas ele não deveria. Irmão, desde quando nós somos chamados para sermos juízes? Para determinar como que o outro deve fazer as coisas? Como que nós somos capazes de olhar o cisco do olho do irmão e querer tirar o cisco quando tem uma trave no nosso? Um muro! Isso é hipocrisia! Mas é o que a gente faz. Eu estou falando a verdade ou estou mentindo? É o que a gente faz, irmãos. E aí a gente vive ofendido. Jesus prometeu: você vai ser ofendido. A pergunta é: você vai viver a ofensa ou vai viver acima dela? Viver acima da ofensa é perdoar o ofensor e restituir-lhe no lugar que ele tinha antes da ofensa. Ah não, daí é muito difícil. Foi isso que Deus fez por nós. E Ele ensinou, Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa... É lindo! Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Nós estamos dizendo para Deus: se eu não perdoar o meu irmão, Deus, o Senhor não pode me perdoar. Combinado? Sabia que é isso que nós oramos? Deus me livre. É isso que você ora. É isso que eu oro. E é isso que Deus disse: ok, eu concordo. Então sai do lugar da ofensa e se coloque acima dela e perdoe. Mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe, nem lembra o que você fez. Eu não lembro o que eu fiz. Já me acho muito santo. Mas eu ofendi o Criador com a minha vida devassa de pecado. Sim ou não? E Pedro, ele está falando algo muito sério. Ele falou: olha, é o seguinte, vocês só estão de passagem, não esqueçam. O mundo vai ofender você, você vai ser afligido. Só que faz o seguinte: foque no estilo de vida com Cristo. Olha o que diz em Filipenses 3,13. Olha só, eu retirei ali do texto algumas coisas para a gente olhar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Tipo, eu não sou o cara. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. É subindo o nível. Não é vivendo mais aqui embaixo a ofensa. É subindo o nível, avançando para as coisas que estão diante de mim. Próximo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo. Qual que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Qual é o prêmio, irmãos? O que eu vou receber no final? Porque é no final que você recebe o prêmio, não é no início. Prêmio da soberana vocação não é se tornar um pastor, um pregador, um líder. Não está falando só daquilo que você está fazendo, mas o que você está fazendo vai te levar a um final. O final é que você recebe o prêmio. É no final que você é coroado. É no final que você recebe a honra. É no final, aquele que perseverar até o final. E é no final, e Paulo em Filipenses fala assim, ó: olhando, focando, vivendo de forma que eu estou olhando para Jesus, porque é ali onde eu estarei no futuro, para sempre com Ele na eternidade. Uma outra coisa que Pedro ele fala é sobre uma conduta exemplar. Ele fala sobre que estamos de passagem aqui, que nós seremos afligidos,
mas que nós temos que focar num estilo de vida com Cristo para termos uma conduta exemplar. Filipenses 4:5, é bem interessante esse texto. Eu fiz uma ponte desses dois textos. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Que o equilíbrio de vocês, que a coerência de vida de vocês seja conhecida diante de todos. Por quê? Porque Jesus está voltando. Incrível essa introdução que nós vemos aqui nesse texto. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse capítulo, falando sobre a conduta cristã exemplar, mostrando a realidade, porque Deus ele não está apresentando um conto de fadas para nós, irmãos. Vem para Jesus e seus problemas acabaram. Só começaram. Isso aí é propaganda enganosa, meu irmão. Você sabe que o negócio é complicado. Se alguém profetizar na sua vida e dizer assim, eu vejo que você vai passar um momento difícil, o que você faz? Está amarrado em nome de Jesus. É ou não é? Você já rejeita na hora. E se você cair na provação, se você entrar num momento difícil, você vai falar, esse profeta dos infernos que falou na minha vida. E Deus está dizendo assim, ei, tende por motivo de grande alegria a passar por muitas provações. Meu Deus, Jesus é doido. Mas sabe por quê? Porque Jesus ele está focado no final, na recompensa. Jesus olhava o fruto do penoso trabalho da sua alma. Então, queridos, há umas instruções aqui muito incríveis para você e para mim nessa manhã. E eu queria parar um pouquinho com você no versículo 17. Eu achei muito interessante. Eu vejo esse versículo 17 como um resumo desses versículos, desses 8, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, né? 7 versículos. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Esse texto aqui, ele é muito forte. Esse texto aqui, ele vai trabalhar 4 atitudes que nós devemos ter como conduta cristã. 4 condutas, 4 formas, 4 coisas que eu e você temos que fazer e que na prática não é fácil. Primeira, tratem todos com honra. Quem? Trate quem? Quando Deus manda tratar todos com honra, lascou, irmãos. Todos é qualquer um. Todos inclui teus inimigos, se você os tiver. É muito difícil isso. Mas isso é exigido de nós. E só pelo Espírito de Deus é que a gente vai conseguir fazer isso. Sabe o que quer dizer honra? Honra, significado de honra é estimar alguém. É dar um valor, é um valor que você atribui a algo que pertence a você. É honra. Você pegou isso? Quando algo é seu, você atribui valor. É assim que funciona a honra, é assim que nós devemos tratar os outros,
qualquer um. Eu acho que nós precisamos crescer nisso, sim ou não? Porque nós estamos falando de qualquer pessoa. Para mim é fácil tratar vocês com honra. Sim ou não? É fácil. Nós somos irmãos em Cristo. Todo mundo tomou banho, está cheiroso. Estamos sentadinhos aqui no ar-condicionado, tudo certinho. É muito fácil. Agora lá no trabalho, lá na escola, na rua, no trânsito, irmãos. Aquele abençoado barbeiro. Tratar com honra. Ah, como nós precisamos do Senhor. A segunda coisa que Ele manda é: ame os irmãos. Que amor é esse? É o agapau. Agapau. Agapau é receber com alegria, é acolher a pessoa, é gostar muito dela, é amar ternamente, amar os irmãos. Se a gente fosse falar de irmão em Cristo, parece ser mais fácil, não parece? Mas imaginem se nós convivermos no nível de irmão de sangue. Já pensou nisso? Eu tenho 3 irmãos e o pau quebrava. Porque nós estávamos juntos todos os dias, íamos para a escola todos os dias juntos, voltávamos da escola, almoçávamos juntos, à tarde brincávamos, brigávamos, né? Porque convivíamos muito juntos. E o amar os irmãos, ele precisa ser capaz de superar todas as dificuldades que o relacionamento vai gerar e trazer. Todas as ofensas que vão ser geradas, todas as não concordo com você que você vai ouvir, eu não penso assim, tudo isso que vai acontecer no relacionamento, você e eu vamos ter que dar espaço ao amor. E o amor é trazer essa pessoa para um lugar especial, é receber essa pessoa com alegria, é acolher ela. Não, lindinho coração. Então você tem que me amar, irmão. E eu preciso amar vocês. Outra coisa que Pedro fala aqui é: tema a Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Muitos de vocês aqui vieram de igrejas onde vocês temiam mais o líder do que a Deus. Sabia? Deus nunca mandou nós temermos os homens. Ele mandou nós respeitarmos e honrarmos. Mas Ele deve ser temido. Deus deve ser temido. E às vezes nós trocamos o temor do Senhor pelo temor do irmão. Medo do irmão. Porque temor é medo. É um respeito exagerado. Porque você sabe que a pessoa é muito poderosa e pode destruir a sua vida, num sentido negativo. Temer num sentido positivo, você sabe que a pessoa, ela é muito poderosa e ela pode abrir portas para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o que nós precisamos, porque temer a Deus é reverenciar a Deus, é venerar a Deus, adorar a Deus, tratar com deferência ou obediência reverencial. Sim, Senhor, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Temor do Senhor é algo muito forte, e eu tenho para mim que nós estamos perdendo ele. Nós estamos perdendo o sentido do que o temor do Senhor é. Agora ele é você, agora ele é o cara lá de cima. Ele não é o cara lá de cima, ele é o Senhor. Ele é o meu pai, mas é o Senhor. Ele me ama, mas ele é o Senhor. Ele é o governador de todas as coisas. Ele não deixou de ser, porque ele se tornou algo, ou eu me tornei algo para ele, um filho. Ele continua sendo o Senhor.
E nós precisamos resgatar isso. O tratar todos com honra, amar os irmãos e temer ao Senhor, precisa estar no nosso coração. Agora o pior é o quarto. O quarto é o pior. Honre o rei. Honre o rei. Ah não, mas aqui está falando de Jesus. Não está não. Aqui está falando do seu presidente. Aqui está falando do seu governador. Aqui está falando do seu prefeito. Aqui está falando dos governantes dessa nação. Ele está dizendo que nós temos que honrá-los. E você fala mal deles e amaldiçoa. Verdade ou mentira? Nós reclamamos e a Bíblia ensina que nós devemos orar pelos governantes. Porque se eles governarem bem, nós vamos usufruir de algo incrível. Mas sabe o que a gente faz? Taca-lhe pau, né? E o diabo fica só rindo de nós. Fala, é isso aí que eu queria mesmo. Que vocês se politizassem e quebrassem o pau. E aí esquecesse de quem está lá. E todos os 4 anos nós fazemos isso. Quebramos o pau nas eleições, depois não oramos pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Não honramos nossas autoridades. E aí, aquele velho ditado, o povo tem o governo que merece. Nossa, Johnny, foi muito pesado. Isso dói para mim igual. Porque eu já falei para você que eu estou no mesmo lugar que você. Pregando para mim. Só que Pedro está dizendo, vocês precisam mudar isso. Honrem o rei. E eu peguei um outro significado de honra aqui, porque eu acho que aplica um pouquinho melhor. Honrar é estimar e fixar o valor. Qual é o valor de uma autoridade? Fixe o valor. Ah, mas a pessoa, deixa um pouquinho a pessoa de lado e olhe o valor que aquele lugar tem e abençoe aquele lugar, porque ali tem uma pessoa que precisa ouvir Deus, para que nós vivamos dias felizes. Porque vai mudar o governo nas próximas eleições, pode trocar de presidente, ir para sei lá quem vai entrar, pode mudar tudo isso, mas não vai mudar nada aqui embaixo. Se não mudar hoje, como que vai mudar amanhã? Nós temos que mudar, irmãos. Está ouvindo essa palavra? Dói, né, gente? Nossa, Johnny, você prega tão bonitinho, sempre faz a gente rir, a gente sai aqui todo cheio de fé, feliz da vida. Pois é, mas hoje a fé é para baixo, é raiz, é para fincar bem fundo na terra e dizer assim, é mesmo, miserável homem que eu sou, eu preciso mudar. Tem que parar com essa hipocrisia, esse evangelho hipócrita, né? A gente vive um romantismo evangélico. Não existe romantismo no evangelho, existe fogo, existe glória, mas é real, tudo é real. As provações são reais, amar o irmão é real, honrar todas as pessoas são realidades, sabe? Honrar o rei, temer a Deus são realidades, são práticas, é culto racional, é decisão. Eu preciso usar o meu raciocínio, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer outra coisa. Quem não escolhe já fez uma escolha. Se você não decide fazer o que é certo, você já decidiu. Não, eu não decidi, eu nem dei minha opinião. Quando você dá voto nulo, branco, você já tomou essa decisão. Que vem são melhor. Na sua vida é assim, o diabo e Deus. Se você der voto branco, nulo, você já perdeu para o diabo. Você já empoderou a obra das trevas na sua vida. E não é isso que Deus quer que você se posicione. Você decida honrar as pessoas, você decida amar as pessoas, você decida ter uma conduta que honre a Deus, você decida temer a Deus, você decida colocar as pessoas em estima, em lugares de honra. Sou eu e você que precisamos decidir isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Aleluia! Ah, nem deram um aleluia. Aleluia! O Deus de toda graça que em Cristo me chamou para a sua eterna glória. Aleluia! Depois de você sofrer um pouco. Ah, pelo amor de Deus, Jesus. Depois de ter sofrido por um pouco,
Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O que é sofrimento aqui, irmão? Sofrimento é processo, é jornada. Crescer dói. Crescer dói. Você lembra quando você teve que sair de casa e sustentar agora a sua esposa? E os dois tinham que sustentar uma casa? Porque antes vinha tudo de grátis em casa. Era tudo de grátis. 0,800, comidinha, roupinha, era bom demais. Não está muito bom isso aqui, essa roupa não está bem passada. Agora você passa a sua roupa, agora você faz sua comida. Isso é aflição, irmãos. E quando está na pindaíba, que você tem que se reinventar, para que feijão e arroz seja todos os dias algo prazeroso para comer. Não tem dinheiro para carne, abobrinha frita no ovo. Milanesa, abobrinha milanesa, oh glória a Deus. Irmão, você vai se reinventando e vai tal. Porque depois de ter sofrido por um pouco, processo de crescimento, o alvo não é o sofrimento, nunca foi. O alvo é o sofrimento é o processo do alvo. Há um lugar que nós queremos chegar, há um lugar que nós precisamos chegar. Então, lugar de sofrimento, existem dois tipos de sofrimento, irmãos. O sofrimento por Cristo, quando você sofre por Jesus, que o texto que nós lemos, e Jesus mesmo disse lá em Lucas, que se falarem tudo contra você por minha causa, você é feliz. Ali também, no texto de 1 Pedro 4,14, ele diz assim, ó: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Mas tem um outro sofrimento que não é por causa de Jesus, é porque você não andou reto. Ele fala assim no 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Porque esse tipo de sofrimento não tem recompensa, só tem consequência. Agora, sofrer por Jesus tem recompensa, tem um alvo, tem um final aqui. E eu acho muito interessante que Pedro, ele está nesse versículo 10 de 1 Pedro 5, falando de novo sobre 4 coisas. O cara do 4, acho que ele gostava do evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele gostava do evangelho, 4 colunas. E ele coloca aqui 4 palavras. A palavra é aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar vai falar do aperfeiçoamento. Sabe que nós temos na doutrina da verdade de vida, naquilo que nós cremos como fundamento para a edificação dos santos, nós temos os 5 ministérios. E os 5 ministérios, eles existem para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam exercer o seu ministério. Então o que eu estou fazendo hoje é trazendo o aperfeiçoamento para você, para que você exerça o seu chamado e tenha uma jornada segura até chegar na recompensa. Amém? Então o aperfeiçoamento é a palavra catartizo. Eu achei interessante, eu marquei algumas aqui. No grego essa palavra quer dizer restituir. Aperfeiçoamento é o momento de sofrimento que eu estou passando para receber restituições. Deus vai restituindo você na medida que você anda. Você pegou isso? Eu acho que você não está pegando. Você está pegando? Então pegue com força. Pegue, como diz os carioca aqui da igreja, pegue com força. Pegue com força. É que com força. Não é força, pessoal, é força. Restituir, aperfeiçoamento é restituir, é preparar, é examinar, é completar, é reparar aquilo que estava quebrado ou rachado. Restituir é reparar o que estava quebrado ou rachado. Olha essa,
eticamente, ou melhor, preparar e ajustar para si mesmo. Deus está nos preparando e nos ajustando para si mesmo. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos fazendo melhores nessa jornada. E tem mais um significado que é no sentido ético: tornar-se no que se deve ser. Aperfeiçoamento é eu me tornar como eu devo ser. É o que diz em Efésios 4. Até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Sermos mais parecidos com Jesus. Tradução: o aperfeiçoamento é para que você e eu nos tornemos mais parecidos com Jesus. A outra palavra, firmes, vem de firmeza. Essa palavra quer dizer esterizo. Firmeza é o processo que te torna estável. Não instável, estável. Alguém que não é mais levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha com que os homens seduzem ao erro. Não, estável. Eu sei em quem eu tenho crido. Estável, colocado firmemente, é alguém que é posto a salvo. É isso que fala de firmeza. Firmeza é fortalecer, é tornar firme, é fazer alguém constante, é confirmar a pessoa. Ou seja, tem a ver com aprovação. A firmeza te conduz para a aprovação. Por isso que Paulo, ele fala: tende por motivo de grande alegria passar por essas situações, porque no final você vai ser aprovado. E quando você é aprovado, tem recompensa. E todos queremos a recompensa, sim ou não? Queremos ou não queremos a recompensa? Então não podemos negligenciar o processo, a jornada, que às vezes será um pouco difícil. Outra coisa que Pedro fala aqui é fortificar, fortificação. A palavra esteno, que vem de estenos, vigor do corpo, é a mesma palavra que vai falar do vigor do corpo, da força. É tornar alguém forte, o processo que te torna forte, que te fortalece, que torna a tua alma forte. A palavra aqui estenos fala do corpo, mas o esteno, ele fala da alma. Lembra que a palavra de Deus diz assim: para que o teu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Processo, sofrimento, jornada, conduta. É assim que nós vamos nos aperfeiçoando, é assim que nós vamos nos fortalecendo, é assim que nós vamos nos fortificando e tornando a nossa alma mais forte. E no final recebermos a recompensa. E por último ele fala sobre fundamentar. Fundamentar é a fundamentação, o fundamento. A palavra é temelio, é colocar um fundamento, é fundar, é tornar algo estável, é estabelecer. O fundamento é a base segura que você pode construir a sua vida. É a garantia de que a casa não cai. É a garantia de que tudo que você constrói não se perde. O fundamento, a jornada, ela estabelece na nossa vida fundamento. A gente vai colocando fundamentos mais profundos para a nossa vida. Às vezes nós estamos mais cabisbaixo, às vezes nós estamos feridos, às vezes nós estamos num sofrimento, vivendo um momento difícil, mas isso faz parte de um trabalhar de Deus para te levantar, tornar você resiliente, alguém que supera traumas, medos, alguém que é capaz de ajudar outros depois que vence. É assim na jornada. O evangelho não é, como eu disse para vocês, um mar de rosas, um conto de fadas, não é algo romantizado, vai dar tudo certo, não. Vai dar certo se eu perseverar até o fim, mas no caminho algumas coisas podem dar errado.
A questão é, eu vou me colocar debaixo dessas coisas, sofrer por causa de ofensas e situações difíceis, me perturbar a alma, ficar abatido com a minha alma, sofrer desnecessariamente, passar tempo demais debaixo, ou eu vou me levantar e vou me colocar acima e dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Ou eu posso olhar e dizer assim: o Senhor é o meu pastor, e o Senhor não me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O tua vara, teu cajado me consolam. Quando nos meus inimigos se levantam, o Senhor prepara uma mesa na presença deles. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós temos que olhar um pouco acima, um pouco mais acima. As aflições desse tempo presente não são de ser comparadas com a glória que há de vir, irmãos. Mas Johnny, eu estou triste, eu sei como é isso. Mas Johnny, eu estou com um problema financeiro, eu sei como é isso. Eu estou endividado, eu sei como é isso. Eu estou com um problema relacional, eu não estou falando com a minha esposa, eu não estou falando com meu filho, eu não estou falando com meu irmão, eu não estou falando com um amigo, eu estou chateado, eu estou magoado, eu sei como é isso. Eu sei exatamente como é isso, porque todas essas coisas eu já vivi. Mas eu não fiquei lá. Deus não permitiu que eu ficasse lá. Talvez você esteja muito tempo em um lugar de sofrimento e dor. Saia desse lugar hoje em nome de Jesus. Se reposicione, ajuste sua conduta com o Senhor. Vamos viver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, olho não viu, ouvido não ouviu, a mente não imaginou. E pense, irmão, algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Vocês, irmãos, vocês ainda não viram, ainda não ouviram e ainda não perceberam o que Deus tem preparado para vocês, porque vocês o amam. Então, quanto mais a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente passa menos tempo naquele lugar. Esse lugar faz parte, vale de sombra e de morte, situações difíceis fazem parte da jornada, mas não é o fim, não é o alvo é a recompensa. O alvo é que você seja forte no final, o alvo é que você esteja aperfeiçoado no final, o alvo é que você seja fundamentado no final, o alvo é que você seja glorificado no final. O final vai ser melhor do que o início, mas ele não será melhor sem processo. Então não fuja dos processos. Não fuja da dor, irmão. Eu falei ontem para os jovens, não foge da dor, enfrenta ela, vence a dor. Não se renda ao ódio, vença ele. Não dê ao diabo o poder que ele não tem. O diabo é muito poderoso, ele é, até que eu diga: o Senhor é mais poderoso. Então na minha vida o Senhor vai ser mais poderoso que o diabo. O diabo só tem a força que a gente dá. A depressão só tem a força que a gente dá. A opressão só tem a força que a gente dá. É que nós precisamos de ajuda para tirar a força daquilo que a gente está dando, para dar a força para quem é digno dela. Deus é digno da força. Por que você acha que em Apocalipse diz: tu, Senhor, és digno de receber a glória, a força? Mas a força não é dele? Não, é o reconhecimento de quem é a força por minha parte. Senhor, a força é tua. Eu não vou dar força para as coisas que acontecem ao meu redor, eu vou dar força para o Senhor. Mas isso também é um processo. E às vezes você vai precisar de uma ajuda, um conselheiro, um amigo, um líder, que vai passar às vezes semanas ao seu lado, uma esposa, um filho, que vai ficar ali com você junto, talvez até uma questão médica, alguém que vai te ajudar, mas é um processo que passa e acaba e você vai para uma nova fase.
Vamos romper isso, irmãos. Eu estou falando de uma conduta cristã exemplar. Não é perfeita, é exemplar. Qual que é o exemplo? Dia a dia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, dia a dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Processo, todos os dias. E cada dia a ideia de Deus é que nós nos tornemos melhores. Eu quero terminar essa palavra com a leitura de alguns versículos aqui. 1 Pedro 5, versículo 1. Eu acho interessante esse texto porque aqui Paulo, ele resume dizendo e aconselhando os experimentados e maduros, os inexperientes e imaturos e todos. E ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês passarem por esse processo, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Olha que incrível, gente. Quando a gente contextualiza e lê de novo o texto, ele tem outro sentido. É um desafio pastorear o rebanho. É um desafio como jovem se sujeitar a pessoas mais velhas. Ainda mais uma era de tecnologia. É tão difícil se humilhar, mas é necessário. Humildade tem que ser uma marca nossa, para que a gente possa conviver com as pessoas, porque elas pensam diferente, até que se prove o contrário para elas. Mas tudo isso, Pedro está dizendo, saibam de uma coisa, no final, depois que vocês vencerem todas essas coisas, o Senhor vai aperfeiçoar, o Senhor vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar vocês, porque dele é o domínio, dele é o domínio para sempre. Então não importa a sua idade, irmão, a experiência, a posição que você tem, o que você já alcançou, aonde você já está, o que você já teve ou tem, você e eu seremos provados, perseguidos algumas vezes e até caluniados, mas Cristo está nos convidando nessa manhã a vivermos acima dessas coisas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.